Bom, para quem não me conhece, como o Danilo falou, Rogério Costa, mais conhecido aí como Mato Fino. Eu sou publicitário, comecei na verdade nessa parte de web com programação, e aí eu não me identifiquei muito na época e resolvi migrar um pouco de área. Eu passei por design, propaganda, e hoje o que eu trabalho, como alguns colegas aqui, é com assessoria de comunicação, uma coisa mais 360, mas hoje está com foco mais no digital, na internet. Então é desde a concepção de uma marca, a parte de posicionar essa marca, SEO, enfim, cursos de Joomla e etc. Hoje eu trabalho, né, por conta, eu faço gerência de projetos na OIB. Na verdade, a OIB sou eu e mais um grupo de pessoas. E a gente toca alguns projetos, enfim, não vou fazer jabá aqui. A ideia de colocar uns números para vocês aqui principalmente como eu estou vendo alguns aqui de agência, dar uma norteada nesse mercado nosso do comunidade de mineira, né? Para quem acompanha mais de perto, sente que o pessoal está meio perdido para onde que eu vou. Então, assim, a ideia é que eu vou falar um pouco, jogar alguns números do que é o cenário brasileiro, e aí depois eu vou para a síntese desse levantamento que foi feito. Então, no Brasil hoje, segundo dados do CGI, né, o Comitê Gestor da Internet Brasileira, 40% das empresas brasileiras hoje não possuem um site, mas elas pretendem criar um nos próximos 12 meses. Então, se a gente pensar só em PME, pequenas e médias empresas, dá para perceber o tamanho do mercado, uma oportunidade gigantesca que nós temos aí. Pode ser. Desses 40%, já existe 30% que planejam registrar um domínio. Ela não sabe para como vai usar, para quê, mas ela já pensa em garantir a reserva do domínio. O setor de comércio, onde tem uma maior... Está funcionando? Tá, eu não estava ouvindo o retorno. Bom, vou ficar para cá, então. No setor de comércio é onde tem a maior concentração de pessoal que quer expandir, talvez por influência do e-commerce, né? A maioria dessas empresas possuem mais de 50 colaboradores. Então, de novo, dá para a gente perceber uma oportunidade boa aqui, tanto de prospectar novos clientes, como também de negociar bons projetos. Bom, aí a indagação, né? Mas por que 40% dessas empresas ainda não marcam presença na internet? Será que elas não conhecem, estão inseguras ainda, que não dá para investir? Qual que é o motivo? É um posicionamento nosso? Enfim. Alguns dados do IAB Brasil, 2011 e 2012. Né? Então, assim, o meio internet cresce 4 mais vezes do que o mercado de mídia digital. O mercado de mídia no geral, tá? Internet é digital. A atividade publicitária, ela é cada vez mais reconhecida, então acho que aquela coisa o receio ou um certo preconceito, inclusive com grandes marcas, ele já não existe mais. O Brasil já tem uma penetração em todo o seu território de 43%. E aí quando a gente fala, e aí tem muito a ver até com o tema da sala, 55%, a busca hoje ela é responsável por 55% desse faturamento. Então, assim, busca basicamente quando alguém vai lá num buscador, procura um serviço ou um produto e encontra alguém oferecendo uma resposta para ela. E 45% 45% é display, banners, link patrocinados e etc. Bom, aí a gente entra agora. Então isso aqui é mais para dar uma visão do que é o cenário brasileiro hoje, uma síntese. E aí a gente entra agora especificamente no cenário de Joomla, né? Então de onde surgiu a ideia? Foi conversando com alguns e
isso já, no momento, na mesma semana que surgiu, que BH foi escolhida como sede para o Joomla Day 2012. E aí teve algumas pessoas, por exemplo, o Trohan, que é o fundador lá do Joomla Club, que ele, na mesma época a gente tava todo aquele burburinho do joomleiros.org, etc. E aí ele comentou, né, que ele já viu, ele é desde a época do Mambo, na verdade ele começou bem de antes com programação pura, e hoje o patrimônio dele em empresa, inclusive, ele construiu com PHP basicamente e outros CMS, além do Joomla. E aí ele deu o depoimento dele, né. Depois, a SEO e mídias sociais trabalha muito com dados, né? A gente faz análise o tempo todo, comportamento de usuário e uma infinidade, várias outras fontes. Também o Daniel Corrêa, vocês conhecem, ele comentou, falou, pô, a gente está 6 anos, organiza os eventos, mas a gente não tem uma informação precisa. Qual que é o perfil dessa galera? A gente sabe do perfil do evento, né? Crescimento, quantos aderiram, de onde vieram essas pessoas, enfim, mas números para você poder adequar, por exemplo, rumos de estratégia comercial, digamos assim, não existe. Bom, aí a gente falou, então vamos tentar traçar isso aí. A pesquisa, ela pode dar mais um clique. É caráter exploratório, então assim, a gente não pode considerar ainda como diz lá as guidelines do IBGE para você fazer uma pesquisa certinha, mas pelo número pela amostragem dá para a gente ter boas ideias aí. Então o objetivo é traçar esse perfil, né, conhecer ele e gerar conteúdo até para o próprio evento. Nós coletamos os dados durante 2 meses, janeiro e fevereiro de 2012. Aqui tem um print do Analytics, do encurtador de URLs do Google. E aí mostra, a gente tem um pico lá em janeiro. Bom, foram 170 respostas em 21 estados brasileiros. Como eu falei, em janeiro e fevereiro. Só para ter uma ideia de conversão, né? Volta um pouquinho, né? Olha lá, foram 294 cliques naquela URL e gerou 170 conversões. Isso é uma forma de vocês, no site de vocês, por exemplo, quantidade de acesso versus quantidade de formulários, né, contatos que foram gerados lá. Uma forma de você calcular aí a conversão, o ROI do seu site. Bom, e aí de onde, né? Quem que ajudou, colaborou para a gente poder conseguir esses dados, né? O pessoal que divulgou bastante, começou lá pelas redes sociais, né? Tá tudo aqui nos 12%. O pessoal do joomleiros.org. Joomla Club, ele deu mais de 20%, que aparece ali em cima, e também aqui o site deles tem uma divisão lá. E o fórum também, né? E eu achei curioso porque o Daniel Corrêa, sozinho no site dele, deu quase 9% ali. Então, a gente começa a perceber aqui aquela coisa de relevância versus popularidade, né? O que gera de fato uma conversão. Bom, aí os números são esses aqui. Alguns são impactantes, outros não é muita novidade. E aí nós temos, dessa amostragem de 170 pessoas, 70% segue o fórum oficial de Joomla Club e a lista de Joomleiros para pedir ajuda, para acompanhar as novidades e discutir, e etc. 72% utilizam o CMS há mais de 3 anos. Eu achei que, inicialmente, quando eu comecei a receber os dados, que o número de pessoas que estão chegando agora teria um número representativo, e não chega a 15%. Pessoas que conhecem há pouco menos de 1 ano. 66% aprende a usar a ferramenta de forma autodidata. Então o cara vai lá, tutorial, e mete as caras e tá nem aí. 13%, bom, aqui, se você pegar de 1 a 5,
foi a escala que a gente utilizou, 13% indicam um nível satisfatório em nível 5, que conhecem a ferramenta pelo avesso. O número de pessoas que está entre 3 e 4, ele varia, tem uma variação de 2 ou 3%, mas somando dá alguma coisa de 22%. Tá? Talvez isso aqui vai justificar alguma coisa lá para frente, que é dificuldade de você... É a escassez de profissionais, tá? Para atender principalmente agências. 33% acompanham essa movimentação. Do que acontece no Brasil, só 33% está ciente. Então, tem um número grande aí, talvez a comunicação não esteja bem alinhada entre esse grupo. E aí, 77% vai para o Google Fórum ou cutuca o coleguinha lá no Skype para pedir uma ajuda, um help. A área de atuação é interessante aqui porque a gente percebe, quando a gente pensa na migração da área que esse profissional pertencia antes, e quando ele passa a trabalhar com Joomla ou vem para a web, principalmente na parte de front-end, né? Começa lá com criação, front, aí a gente tem um pouco do pessoal de negócios, de administração, de gerenciamento de projetos. E pelas características de formulário, depoimento, pessoal que já é mais técnico, que tem um conhecimento mais avançado de web principalmente, está ali. Ó. Não chega a dar um pouco mais de 20%. Né? O pessoal de back-end, SEO e usabilidade. Mas isso é muito relativo, porque se a gente for balançar mesmo, refinar a peneira lá, por exemplo, se falar de SEO ali, talvez a gente reduza 8% para 2%. Ainda existe muito... ainda ontem eu vi alguém falando isso no Twitter. Tem gente que acha que você colocar meta title e description lá no HTML já resolveu o SEO. E não é bem isso. Né? Bom, aí vamos em frente. Ali era um perfil mais pessoal, agora que a gente vai mais para falar mais da indústria mesmo. Então, assim, 43% hoje atende pessoas no estado onde moram, mas é perceptível que principalmente nos arredores da cidade onde ele reside. E outros 57% já ousam, já conseguem puxar cliente de outros estados. 46% freela, então desses 46%, quase 80% todos in-house, a maioria com atividade paralela. Tá? 17% atuam como consultores, então ele conhece a ferramenta, mas ele é um cara de tecnologia. Então, se tem um job lá que tem uma demanda em Joomla, ele vai lá, atende e resolve o problema. 23% trabalham em agências. É um número, sei lá, na minha visão, baixo. E dessas agências, geralmente 53% tem mais que um profissional lá trabalhando com Joomla. É incrível que uns dias atrás eu fui fazer um curso em Company e o pessoal tinha um time de 12 desenvolvedores em Joomla. Desses 12, 9 front-end e os outros back-end. 26% mantém cliente ativo por mais de 6 meses. Eu duvidei um pouco, mas é o número que está lá, eu não ia mudar ele. E 23% consegue fidelizar esse cliente por um longo tempo. Até 3 anos, alguns bem mais. Repetiu ou voltou? Bom, canal preferido. Às vezes a gente fica... Lá na lista, principalmente, né, eu acompanho muito, pouco interajo lá. E às vezes eu sou obrigado a criar uns filtros, porque me enche o saco de tanta mensagem. E aí cria-se um site novo aqui, um acolá, e que eu inventei uma ferramenta nova e tal, não sei o quê. E aí quando você pergunta qual o canal preferido dessa galera para acompanhar, pedir ajuda e etc., site oficial, Twitter e fórum, mais de 60%. Aí eu fico me perguntando, isso já é uma discussão antiga, né?
se você ter vários sites espalhados mundo afora, cada um querendo inovar, criar a roda de novo, se está valendo a pena. Se não é um esforço que poderia ser dedicado a um cliente, por exemplo. Vamos lá. Aí a gente percebe que rumo está levando nesse mercado, né? O que você fazia antes? Então a maioria, o pessoal de... Pode clicar. Pessoal de TI, né? Então é o mais comum você encontrar. Ele está lá na empresa, trabalha com rede, coisas desse tipo, ele tem um tempo ocioso. E aí o que justifica lá atrás falar de 70%, 77%, que aprendeu a usar a ferramenta de forma autodidata. Os designers, e aí a gente sabe que na área de programação está escasso, está saturado, você faz um puta de um layout e não tem quem programa ele. Se você não souber programar, você vai ter que esperar, às vezes, 1 mês, 2, até concluir aquela programação daquele layout. Estudante, a gente sabe que não se enquadraria aqui, mas como o formulário foi liberado com esse item, a gente manteve aí. A maioria é o pessoal de análise de sistema, nessa linha aí, cursos superiores principalmente, que alguns fazendo TCC, outros que querem mesmo entrar na área e usar a ferramenta. Tipo de negociação. Aí aqui começa, assim, acho que é o ponto-chave para a gente fazer reflexão, né? 64% diz que todos os projetos deles são negociados com contrato, em mensalidades. Ok. Pronto. Aí quando você pergunta sobre a faixa de preço que eles praticam, aí vem. Mais um clique. Somando ali, ó, você tem mais de 60% que cobra para desenvolver um site hoje. Eu digo um site, vamos pegar um site institucional como parâmetro, tá? De 501 a 3 mil reais. Aí você pega aquele dado anterior e um outro slide que vai vir na frente agora, você começa a questionar. E se você, para quem é do meio, começa a olhar a qualidade dos sites, aí você fala assim, bom, alguma coisa aí precisa ser ajustada. Próximo. Esses mesmos reclamam que 40% desse mesmo volume, mesma quantidade de pessoas, alegam o preço como um problema na hora da negociação. Aí você fala assim, tá, mas qual que é o problema aí? Falta pessoas com visão de negócio. A gente está muito técnico, né, generalizando, falando no contexto da comunidade, muito técnico ainda para chegar lá e vender um projeto para um cliente, às vezes, que demanda muito, para resolver um problema de conteúdo, por exemplo. Ou alguém que quer vender alguma coisa e você precisa ter uma visão muito mais de negócio, muito mais voltado para a experiência do usuário, do que propriamente técnico. Até a gente estava comentando aqui agora há pouco que todo mundo valoriza muito mais o visual, o design, o efeito que tem no link quando você clica, enfim, mas o que está por trás disso não importa muito. Próximo. E aí, essas mesmas pessoas ali, 84% está utilizando o template pronto. Lá atrás a gente teve um gráfico que falava que só 13% tinham conhecimento satisfatório para usar a ferramenta. Né? E aí a gente começa a ver aí, é interessante que o Bruno Ávila soltou um artigo essa semana aí falando da privatização da internet. Eu mudaria talvez privatização por pasteurização. E os 4 clubes principais que são utilizados é Gavik, UTeams, RockTeams, Gavik e Joomla. Visualmente, em termos de
criatividade em layout, efeito, uso das novas tecnologias, HTML5, CSS3, esse pessoal é de ponta, né? Mas aí o que acontece? O cara vai lá, troca o logo, entregou para o cliente. Até que ponto isso é uma evolução ou uma involução? Não sei. Próximo. O principal problema que esses entrevistados indicaram foi 43% problema de preço, então mercado prostituído, preços baixos, e atualização frequente do CMS. Aqui isso é muito relativo, tem que tomar um certo cuidado, porque é aquela coisa, sei lá, o Danilo entrega um site hoje para o cliente, dá todo um treinamento, só que o cliente não tem necessidade de ficar atualizando o tempo todo. E aí daqui a pouco ele entra, tem lá um aviso, upgrade. Aí ele vai lá, clica, detona o site, depois ele não quer mais saber da ferramenta. Ou então quem atendeu ele, o profissional, não tinha preparo suficiente para resolver o problema do cliente, ele vai para uma agência com um problema ainda maior, enfim. Tem que analisar mais com calma aquilo ali. Falta de profissionais qualificados. Eu vivo essa realidade aqui. Tem horas que eu fico enchendo às vezes o saco do Luiz, do Emerson, falo, cara, me socorre, pelo amor de Deus, porque é uma demanda, eu não sou da área de back-end, e às vezes eu sei pela experiência que se o cara pega em 2 minutos, ele resolve o problema. Mas não tem quem atende. E aí, acho que a grande mensagem aqui é, se a gente nos profissionalizarmos mais, a gente consiga melhorar esses números, né? É um problema de mercado, eu diria, não só no Joom, acho que geral, né? Você pegar a indústria, a construção civil aí, o pessoal está arrancando os cabelos. Um problema é uma oportunidade, exatamente. Eu preciso falar alguma coisa, hein? Isso aqui é muito discutido lá Aí você vê os ânimos esquentarem muito na lista de Joomeiros, principalmente, né? Eu vou me abster de qualquer comentário. Próximo. Pode mudar. Mesmo? Eu vou abrir aí. Bom, aí para ver se fazia sentido tudo isso, porque lá aqueles dados todos eram em cima de informações de questões fechadas. E aí, passado um tempo, a gente esperou todo mundo baixar a poeira, né? Falar assim, tá todo mundo na expectativa, o que vai sair daí? Todo mundo curioso. Ainda não soltei isso online. Aí eu falei assim, tá, agora eu vou coletar algumas informações em questão aberta, para ver se confirma aquilo. E aí, a gente tem por exemplo, aqui é um empresário, dono de agência, que basicamente ele fala assim, olha, o pessoal reclama que a gente não tem extensões tropicalizadas, né? Tupiniquim. Tudo, eu quero um sisteminha bacana para gerenciamento de eventos. Aí eu vou lá, compro dos gringos. Só que, ao mesmo tempo, o cara não tem coragem de abrir um código, corrigir, me ajudar a melhorar ele, enfim. E aí reclama quando o brasileiro faz e cobra. Mas por que os gringos podem fazer, podem cobrar e a gente não pode? Depois, aqui a gente preservou, porque poderia dar uns problemas aí, né? Represália, a gente evitou revelar o nome. Aí um outro falou assim, olha, as comunidades são piores do que times de futebol. Será que vale a pena ficar alimentando esse papo de nós somos comunidade e tal, não sei o quê? Eu sei que é uma coisa do software livre, e aí eu estou pondo lenha na fogueira agora. Por exemplo, o Cláudio, que é um defensor nato ali do software livre, vai querer questionar isso, mas acho que vale a discussão, né? Acontece porque você vai coisas como esse tipo. Todo mundo quer ter uma comunidade. Como é que a gente vai fortalecer uma comunidade única desde que não tenha dono? Acho que esse que era o princípio, né? É ter uma comunidade que não tivesse dono. Mas essa comunidade precisaria de alguém que pelo menos
A gente tem um exemplo aqui no Brasil. Vamos falar com o Rogério, porque ele é o porta-voz da comunidade X e ele também dá curso de Joomla. Então, teoricamente, seria mais fácil você vender seus projetos. Eu acho que tem muito esse desafio na hora de trabalhar o conceito de comunidade. É relativo. Por exemplo, se a gente pegar o Joomla Club, que acho que é o site mais estável hoje, Trojan começou o Joomla Club sozinho, com uma hospedagem compartilhada, normal. E aí passaram-se algum tempo, ele começou a abrir os negócios deles, enfim. Hoje, ele basicamente tem um acesso como administrador lá no Joomla Club. Ele não tem mais tempo de ficar controlando, gerenciando aquilo. Uma outra galera, um pessoal de Campinas, acho que tem um dos Santos, sei lá, que controlam a comunidade. Joomla Club hoje roda em 3 servidores, consome mais de 4 teras de banda por dia, e segundo, exceto de uma org, os outros maiores sites aí lá fora principalmente, Joomla Club hoje está entre os 5 maiores sites do mundo. Pela quantidade de bandas já dá para se ter uma ideia. Quem banca isso? O Trojan, ele tira do caixa da empresa dele e banca. Só que hoje, Joomla foi muito importante. Aí no discurso dele, palavra deles, ele fala assim, eu banco a comunidade de Joomla hoje, principalmente com o servidor, porque foi de lá que eu consegui montar principalmente minhas 3 agências. Hoje o meu foco está muito mais voltado para propaganda e desenvolvimento de sistemas, mas não em CMS. E ele, por exemplo, tem uma agência dele de Ribeirão Preto que atende a companhia aérea Passaredo. Então, assim, aquilo serviu para ele, foi útil, ele banca, mas ele não se envolve, tanto que ele não vem nos eventos. Então, assim, isso dá uma discussão longa. Eu acho que o comentário deixou o pessoal com medo também. No passado a gente tinha a mentalidade de que o Joomla.com.br era o site principal de referência a fórum de Joomla. E todo mundo falava, vamos colaborar, vamos gerar conteúdo de Joomla.com.br. Aí depois ele foi vendido do domínio. E aí o site simplesmente morreu, né? Aquele site que todo mundo gera conteúdo, todo mundo posicionou bem no Google, de repente ele morreu, para fazer o interesse de um terceiro, aí ficou com o pé atrás. Nossa, acho que a partir daí também as pessoas começam a falar, não, então eu vou criar minha comunidade, eu vou ter meu site também, porque cada um, aí todo mundo quer criar a sua comunidade, né? Estourasse uma bolha aí, né? Fez o pessoal repensar muito. Eu acho que o problema é maior, né? Se a gente olhar para os números aí. Mas vamos ver o que o pessoal comenta mais na frente, aí a gente abre a discussão geral. Um outro rapaz aqui, esse eu acho que pegou meio pesado. Ele fala assim, basicamente a gente tem um amontoado de inscritos e etc. Unidos por um mecanismo de busca. Nossa. E aí muita gente fica irritada às vezes, que a gente é comparado com a comunidade WordPress. Por que será? Vamos ver o próximo. Aí aqui já a visão de um empresário, né? Ele fala assim, cresceu muito esse mercado, mas falta profissionais... Cresceu muito o mercado, bem como a quantidade de profissionais interessados no CMS. Acontece muito hoje, cliente chegar e falar, eu quero que o meu site seja em Joomla. Como acontece quando eu quero que seja em WordPress, enfim. Pronto. Outro empresário falando assim, olha, faltam profissionais qualificados que conheçam bem a ferramenta. Aí é o que o Fit, o Emerson lá de Florianópolis fala, né? Você é Joomleiro, ou Joomleiro, com J maiúsculo. Eu acho que alguns desses depoimentos aí acabaram afirmando o que tinha sido colocado lá atrás. Próximo. E aí a gente pergunta, beleza, você já foi no Joomla Day? Esse evento ele é itinerante, ele não fica preso em um polo, então acho que dá a possibilidade de a pessoa acabar se inteirando do que acontece, vir até o evento. E aí é surpreendente. Só 47% já foi, pelo menos uma vez, no Joomla Day. Aí, Mato Fino, indagando, né? Próximo slide. Para fechar aí eu pergunto,
nós estamos realmente preparados para atender uma demanda de mercado? Qual que é o nosso posicionamento? Tem uma grande oportunidade, tem um filão enorme. Ah, que o web está saturando, sei lá, vai saturar. Não tenho dúvida disso, mas vai demorar um bocado ainda. Dá para ganhar muito dinheiro. Agora, me parece que é nítido a falta de profissionalização. E a gente tem que corrigir isso para poder atender essa demanda. Depois. Nós somos junleiros ou artistas? Isso aqui eu vi no Twitter, eu não lembro de quem foi. E aí eu falei, acho que para reflexão está perfeito. Geralmente quem é movido pelo ego, como foi mostrado lá atrás em um slide, é o artista, né? Que tem aquela coisa da autoria, eu criei, então é conceito e não sei o quê, bababá. A gente está lidando com tecnologia, tem que resolver o problema e está tudo em torno do dinheiro. Será que os nossos problemas podem ser resolvidos, né? Aí o próximo slide é um replace aí. Alguns defendem essa ideia. Acho que lá na lista, principalmente, isso está bem nítido. Que tal a gente trocar o falar pelo fazer? E aí a gente sabe que assim, a disputa por ego é muito grande. Não sei se vale a pena ficar batendo nessa tecla, mas se quisermos ganhar dinheiro mesmo, a gente tem que corrigir, melhorar algumas coisas. Bom, esse foi o resultado. Dá mais um clique. Tá. Isso foi a síntese. Eu procurei não me alongar muito, até pelo tempo, porque tem muito mais dados, mas tem muita coisa que achamos que não era tão relevante colocar aqui. A gente vai disponibilizar online depois. E aí quem quiser defender, montar seu post em cima, enfim. Aí agora a gente abre, se alguém quiser fazer algum complemento, ficou chocado, quer... Acho que é legal falar o nome. Fala o nome. Fala o nome de onde você... Em vergonha. Cláudio Alfonso, Belém do Pará. Juna Pai d'Égua. É isso aí. Bom, queria só, na realidade, comentar algumas situações, né, em relação a esses dados. Eu não tenho um apanhado, digamos assim, mais ordenado sobre as informações, porque eu não fiz nenhum tipo de estudo, mas a gente se baseia um pouco na experiência que a gente tem de trabalho, né? E a gente já organizou uma comunidade chamada Juna Pai d'Égua, tinha o site junapaideegua.com, a gente já organizou 2 eventos regionais em Belém, já participamos também de 2 eventos regionais em Macapá, onde a gente apoiou o pessoal de Macapá para fazer o Juna Day Amapá, junto com o Júlio Coutinho, que também foi um grande incentivador dessas organizações regionais, né? E a gente também está planejando ainda continuar os eventos regionais, que esse é o nosso maior foco, é apoiar as ações no real, não só no virtual, ou seja, organizar os eventos nas regiões. Inclusive, eu até discutia muito com o pessoal que eu acho que o importante para um evento ele ter muita força, ter uma repercussão interessante, é interessante que no local onde vai ser realizado o evento tenha um mínimo de pessoal que organize, que dê suporte a esse evento. Porque o que acontece com o Juna Day Brasil? Ele é um evento que é feito por um bando de abnegados, pessoal que vai carregar o piano, né, para o pessoal tocar, né? Então o que acontece é que você acaba caindo sempre em cima das mesmas pessoas para organizar as coisas, né, num núcleo dos veteranos do Juna, né? O pessoal da minha época, né, da nossa época, que acaba ficando, quem vem do Mambo, do PHP Nuke, etc. Né? Então isso acaba ficando muito em cima desse pessoal. Porque o que acontece? O pessoal quer usar a ferramenta, né, mas não quer colaborar com a ferramenta. Uma visão um pouco do que acontece, né, hoje. E é também uma coisa que
acaba refletindo no perfil geral, profissional, cliente, as agências, tem um pouco desse perfil de exploração da ferramenta, né? De exploração da comunidade, e de pouca contribuição, né? Eu estava até falando para o Daniel, pô, Daniel, se fosse uma micareta, se fosse um evento gospel, alguma coisa assim, estava cheio de patrocinador, pagando para patrocinar o evento, entendeu? E enquanto ele tenta organizar, o pessoal tenta organizar esses eventos, tem pouco patrocínio, pouco apoio, né? Lá em Belém do Pará, nós já fizemos em 2009, fizemos em 2011, e temos até uma proposta da UFPA, da Universidade Federal do Pará, para ver se a gente consegue levar o Joomla Day Brasil lá para Belém, né? Vocês fizeram a gente penar em Florianópolis, o pessoal de Florianópolis fez a gente penar para ir lá para Florianópolis, agora a gente vai dar o troco jogando o pessoal lá para Belém, né? 14 horas de voo e tal, etc. Joia, né? Mas voltando um pouco essa questão do mercado, né? Tem questões aí que a gente tem que discutir. Por exemplo, o que é um profissional qualificado? Ali foi baseado na política. Tinha lá as opções e ele foi lá e espetou. Eu sei. Agora, uma visão essa questão aí do profissional qualificado é complicado no mercado. Porque tu vai perguntar para um cara que quer empregar ou quer contratar um profissional e vai dizer, eu quero isso, quero aquilo, quero Postgre, quero MySQL, quero PHP, quero ASP. Se fosse medicina, o cara ia querer, eu quero um clínico geral, quero um ginecologista, quero um pediatra, tudo do mesmo profissional. Entendeu? E aí, para ele, isso é profissional qualificado. Entendeu? Aí fica difícil ter um profissional qualificado. Eu vejo lá em Belém o cara exige isso, aí depois o pessoal vai fazer entrevista sobre emprego. É porque o nosso mercado não tem profissionais qualificados. Tem emprego, mas não tem profissionais qualificados. Mas o cara quer pediatra, ginecologista, clínico geral, quer todos os profissionais no mesmo cara, porque ele não quer gastar contratando uma equipe para trabalhar. Isso causa um problema, porque quando você vai criar um site, um portal, uma situação dessa, você tem que ter uma equipe para trabalhar o conteúdo, você tem que ter um cara para pensar o front-end dele, você tem que ter uma estratégia de comunicação, enfim, você tem que ter todo esse perfil, né? E muitas vezes a empresa não quer saber disso. Ela quer pegar um cara e dizer, olha, está aqui o problema, resolve para a gente. E é um comportamento assim, generalizado. Pelo menos lá em Belém, no nosso mercado, é assim. Tem empresas que não são pequenas, são empresas grandes. Que elas querem que tu resolva todos os problemas de comunicação, de funcionamento do site deles, entendeu? E aí eles vêm dizer, pô, não tem profissional qualificado. Não? Site multidiomas. Há quem use hoje, por exemplo, instale no Joomla um sistema para poder fazer funcionar o site multidiomas, inglês, espanhol e tudo mais. É uma função nativa. Ele não tem conhecimento suficiente para falar, ok, vou usar o recurso nativo. Da mesma forma, se a gente falar de SEO, principalmente em on-page, dá para você fazer uma otimização de intermediário para avançado já em Joomla, usando só os recursos nativos dele. Com uma ou duas extensões a mais, você resolve o site todo. Por exemplo, está o Renato ali que todo dia está otimizando o site em Joomla. Mas aí tem um cara que tem a necessidade de instalar 30 plugins. Então, aqui, concordo com você, indiscutível essa questão. Quem está aí no mercado de trabalho com entrevista, o tempo todo está nessa questão. Vivendo essa realidade. Mas a questão aqui era em torno do CMS especificamente. Se você pegar, por exemplo, quando você precisa de... você montou uma estrutura no teu site, você precisa trabalhar com cor relacionada à categoria, por exemplo, né, dependendo da área. Dá para você controlar isso hoje só via ID CSS. E aí tem gente que constrói 3, 4 sites, você tem 3, 4 pastas relacionando a menu e tal.
E aí quando você fala, tá ok, funciona, resolve. Mas quando a gente pensa em Google, por exemplo, carregamento de site, qualquer milissegundo faz a diferença. Então, assim, nesse sentido, voltado especificamente na ferramenta. Só concluir, porque essas coisas estão relacionadas, entendeu? Você vai trabalhar com a ferramenta, né, dentro daquela situação do cliente, da concorrência com outros profissionais, da tua necessidade de sobrevivência, etc. Então, você vai estar trabalhando nesse contexto, né? E aí, nesse contexto, a empresa quer enxugar o que ela acha que é custo. Todo mundo está na internet, ela quer ter internet, ela quer ter perfil no Facebook, mas ela não quer ter uma equipe de profissionais que possa trabalhar de forma adequada esse perfil, essa informação, entendeu? Ela quer ver se ela consegue um profissional qualificado, entre aspas, que possa resolver todo esse problema. Isso não é só no mercado, a administração pública também. Eu trabalhei na prefeitura de Ananindeua, de Belém, né, e a nossa equipe lá é reduzidíssima. Lá em Ananindeua, então, é mais complicado. Você tem 4 programadores, 2 designers, e você usa o Zend, você mesmo, aquela equipe que desenvolve as ferramentas, tem que manter o código de todas as secretarias do município, de uma cidade com 450 mil habitantes, né, com todos os serviços de folha de pagamento, etc., no site da prefeitura. Né? Então, você tem essa questão da falta de levar a sério a questão de TI no Brasil. O TI ele não é levado a sério no Brasil, pelas equipes e por muitos governos. Não há um investimento real para cuidados do TI. Eles veem só como o TI, o que é que ele é? Um martelo que eu vou pegar e vou usar para fazer alguma coisa. Entendeu? Ninguém pensa uma estratégia olhando o TI também. Aí eu vou comprar computadores, mas como é que esses computadores estão aqui na estratégia do meu TI? Às vezes uma oferta, uma coisa do fornecedor, o cara acaba comprando e o pessoal do TI vai se virar para se integrar lá com o resto do maquinário dos caras. Então, tem a questão da ferramenta, tem a questão do profissional, tem a questão do cliente, do mercado também. Entendeu? E a comunidade, já discutindo um pouco essa questão da comunidade, é muito importante. Eu comecei a aprender Joomla através da comunidade. Né? Mas aí nós temos um problema grave na comunidade internacional, que também se refletiu um pouco aqui no Brasil, que é a questão do posicionamento da OSM. A OSM detonou com comunidades no mundo todo, com um posicionamento ridículo de uso dos direitos de imagem, dos direitos de divulgação de logomarca do Joomla. Nós tínhamos a nossa comunidade Joomla Paidégua, que era a comunidade mais antiga do Brasil, que na época só existiam na América do Sul 3 comunidades, Equador, Colômbia e Joomla Paidégua, na América do Sul. Né? E eles simplesmente retiraram a nossa comunidade da relação da USM por causa de problemas de divulgação de logomarca. Por que não se discutiu isso, esses problemas com as comunidades, se decidiu o que vai se fazer? Aí a gente pega, faz evento, divulga a ferramenta, né? Faz os cursos com o pessoal, faz as oficinas. O nosso Joomla Belém foi o primeiro Joomla que a gente fazia, apesar de ser Joomla D, a gente fazia em 2 dias. Porque o primeiro dia era palestra, o segundo dia era oficina, para ensinar o pessoal a usar a ferramenta, discutir, a participar da comunidade. Então a gente incentivava o pessoal a participar da comunidade e a OSM puxava o tapete da gente, excluindo a gente da relação das comunidades oficiais, do Joomla, etc. Então, esse tipo de situação se reflete a partir da comunidade, dessa postura dos americanos, que é uma postura muito mercadológica, muito em cima do lucro, do controle do mercado, entendeu? E acaba prejudicando o perfil de outras comunidades. Não foi só a gente, ó, o pessoal do Chile ficaram tão putos da vida que eles criaram até um fork do Joomla, que é o Jotac, né? Que junto com o pessoal do México também, que participa desse projeto paralelo, né? Nós,
O pessoal do Amapá nunca procurou se relacionar direto com a SM por causa desse problema. Então, nós temos o pessoal da comunidade do Amapá também, que não se relaciona direito com eles. E aí nós temos o quê? Nós temos uns eventos nacionais que acabam, pela própria questão de infraestrutura maior, de uma maior quantidade de profissionais, se relacionam um pouco mais para o eixo sul, sudeste, centro-oeste, e o pessoal do norte também fica um pouco isolado, o nordeste, o norte fica um pouco isolado. E aí tem todo esse problema, mercado, comunidade. Eu acho que a comunidade ela tem esses problemas que o Mato Fino falou, né? Sim, isso aí é consenso, né? Isso aí é consenso. Mas eu acho que tudo isso vem de uma postura da USM também, entendeu? De baixar o pau e dizer, não, é assim que vai ser. Como eles fizeram em relação às políticas de uso das logomar. E aí a gente fica com medo de contribuir. Entendeu? Como foi o caso de Joomla.com.br também, que foi outro trauma para a comunidade. Então você tem um trauma internacional causado pela USM, você tem o Joomla.com.br também criou outro problema. E o pessoal realmente acha que é melhor, não, vou criar a minha comunidade porque eu vou fazer do meu jeito, o meu jeito é o certo. Aí acaba criando no Facebook, como está acontecendo agora, uma verdadeira profusão de comunidades. Né? Então é isso. O que você falou também... Tá, nós vamos fazer um comentário, porque assim, realmente é muito subjetiva essa questão de profissional qualificado. E, na verdade, vou citar o paradoxo que a gente teve aqui do preço de venda de um projeto. A grande média aí saiu em torno de 500 a 3 mil reais o preço médio de venda de um projeto de site, que é um preço relativamente baixo. E essa própria comunidade, as próprias pessoas que vendem projetos a esse preço, reclamaram que o preço é o principal problema do Joomla. Então, na verdade, assim, a gente morre pela própria boca. Assim, porque se eu vendo o meu projeto a 500 reais, eu não vendo. Mas assim, se tem gente que vende o projeto a 500 reais, como é que ela vai culpar o Joomla por isso? Na verdade, eu acho que o buraco é bem mais embaixo, né? Assim, porque tem uma série de fatores que apoiam esse tipo de venda acontecer. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que um projeto de 500 reais não paga nem o trabalho do estagiário, né? Da pessoa que vai inserir o conteúdo no site, na minha opinião. Eu imagino. Eu cheguei a ver uma situação no passado, agora com essa ascendência de compras coletivas, do Groupon. Então, assim, ainda existe muito conceito de venda de site. Hoje, o Rogério, eu que tenho mais intimidade, eu conheço bastante o trabalho do Rogério, eu sei que a forma que ele trabalha. Eu sei que hoje ele também não trabalha com a venda de um site, o que ele vende é um projeto, na verdade. Porque a gente entende que o site hoje ele é uma parcela mínima daquilo que você pode fazer, daquilo que a sua estratégia empresarial precisa. E infelizmente tem muita gente que vende só o site pensando no micro, quando na verdade o problema é macro. Eu vi um tempo atrás, até entrei numa discussão via Twitter com o Daniel Correia, porque eu falei que no Groupon tinha um cara lá que tinha vendido acho que uns 350 sites, assim, uma coisa estratosférica. Mas também o preço era absurdamente baixo. Eu não lembro quanto que era mais ou menos, mas era em torno de 350 a 500 reais. E eu falei, nossa, mas a estrutura desse cara deve ser muito grande para ele fazer 300 sites, assim, porque assim, a promoção ela dura por 2, 3 dias, uma semana, não sei quanto que é. Mas assim, é um tempo muito curto para ele ter vendido 350 sites. Pelo que eu entrei no site da empresa, eram sites até bonitos, assim, pareciam ter uma qualidade significativa, mas eu achei que estava sendo uma certa prostituição do trabalho, porque assim, aposto que essa mesma pessoa que divulgou o site a 300 reais, 500 reais, ela publicou no teu questionário que o preço é um principal empecilho, é uma grande dificuldade para ela continuar vendendo. Só esse comentário. Mais alguém quer complementar alguma coisa? Quer falar, Vanésia? Sim? Então tá bom.
Eu olhei para você, imaginei que você quisesse fazer uma pergunta. Não é bem uma pergunta. Na verdade, é uma concordância com isso que você está falando, porque tem gente que vende projeto, que você olha, você vê a empresa fala, meu, vendo projeto, desculpa, não tem nada contra quem cobra isso, mas eu também não cobro isso, vendo projeto a R$500. E o pior é que a gente que é bom profissional, que vende um bom projeto, que faz um bom trabalho, é comparado com essas pessoas por essas empresas, porque a empresa chega até você e vai te contratar e fala, nossa, mas seu preço é muito caro, não dá. Tem fulano que cobra R$500. E aí você fala, então tá, porque eu nem discuto mais, entendeu? Porque se me falar isso, eu não vou tentar provar a diferença, porque a empresa vai sentir na pele a diferença de R$500. Então, assim, eu concordo muito com tudo isso que vocês falaram. Porque, e sobre a questão dos grupos no Face, eu não peguei a palestra toda, não vi todo o conteúdo da palestra, mas eu acho assim, tá ficando ridículo isso. Não dá para participar de tanto grupo, não dá para acompanhar, não dá para ler. Parece uma guerra, né? Você fala, é um brigando com o outro, é um que falando que o outro, a questão do é artista ou é junleiro, tipo, meu, vamos se ajudar, caramba. Todo mundo faz a mesma coisa aqui, todo mundo vende o mesmo trabalho, sabe? Eu mesma peço ajuda pra caramba, pra todo mundo. Tem um monte de gente aqui da sala que eu vou cumprimentar daqui a pouco que me ajuda, né? Então, quer dizer, não tem essa. A comunidade tem que se unir e parar com isso. Esse negócio de grupo A, grupo B. Sinceramente, eu participo de todos, mas eu não opino, porque eu acho que não vale a pena ficar postando em um, depois eu tenho que postar no outro, no outro, no outro, no outro, né? Chega a ser feio isso. Acho que não está ficando feio. Não é legal para a gente manter essa postura. Bacana é se unir. Aliás, o nome do Joomla, né? Todos juntos. Por favor, gente, vamos se unir. Na verdade, não está tão junto assim. Fernando Soares. Pessoal, um dado que me chamou bastante atenção. Meu nome é Fernando Soares, eu venho lá do interior do Rio Grande do Sul. Tá? Trabalho como técnico em informática, mas o pessoal na área de Joomla me conhece por trabalhar com VirtuiMart, loja virtual também. Eu peguei a palestra andando, tá? Mas um dado que me chamou bastante atenção é que 53% das pessoas nunca vieram num Joomla Day. Provavelmente, boa parte dessas pessoas que nunca vieram num Joomla Day também questionam valores para vir num Joomla Day, valores de inscrição, como eu vi ontem à noite numa comunidade. E eu acho o seguinte, ó, se a pessoa não investe no seu aprendizado 100, 150, R$200 por uma oportunidade de estar num local onde não tem só nerd aqui trocando informações. Se vocês não perceberam, muitas das pessoas que estão aqui são empresários, donos de agências. O Ministério da Defesa está presente aqui através de pessoas do Exército. Tem pessoas do governo federal que trabalham no Ministério da Educação, FNDE. Tem pessoas que hoje eu não vi ainda, mas pessoas que vêm do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, todo mundo de importante no Brasil que trabalha com Joomla vem para o evento. Toda vez que possível, eles estão presentes, eles estão trocando informações. E muitas dessas pessoas vêm com seus recursos próprios. Elas gastam dinheiro do seu bolso para vir aqui trocar informação com todo mundo. Porque é aqui que a coisa acontece, é aqui que todo mundo se reúne, é aqui que está todo mundo junto para trocar essa informação. Claro que essa informação também ela é trocada na internet, nas comunidades, nos fóruns, nessas próprias comunidades no Facebook, mas eu vejo muita gente descambando assim para acusação, para coisas que não têm o menor sentido de fazer. Eu acho que o negócio é trocar informação, é se unir e trabalhar junto para melhorar. Eu acho que até não é nenhuma questão de você discutir muito questão de valores, porque, por exemplo, R$20 mil pode ser um valor muito alto para um projeto de um site lá na minha cidade.
mas pode ser um valor bastante em conta numa cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, tem essas variações, né? Eu queria pedir a todos, então, que analisasse um pouco essa questão de trocar as informações, de partir para uma troca limpa de informações, né? Participar, convidar o pessoal a participar do evento, discutir o evento, compartilhar o evento com as demais pessoas da comunidade e convencer mais gente a participar do evento aqui para ver que realmente não tem nenhuma competição, é uma troca de informações. Obrigado, gente. Obrigado. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Ó, o rapaz ali. Você fala seu nome e de onde você vem. Meu nome é Fabiano, sou de Brasília. Trabalho com o João lá desde o Mambo, né, desde aquela época também. Fui no João lá desde Floripa. E desde essa época até comecei a entrar, participar das comunidades. Assim. Mas o que acontece? Tem aquele problema do ego. Já vi, na época que eu entrei, eu vi muita gente entrando na comunidade e ao mesmo tempo vi essas pessoas saindo ou parando de falar alguma coisa. Continuo na comunidade, mas eu mesmo me isolei. Tá? Isso não consigo achar mais nada útil nas comunidades que foram me faladas lá, mas participo de outras comunidades, das pessoas que até mesmo não conhecem o João Ladei, não conhecem nada disso, mas utilizam o João lá. E elas precisam da nossa ajuda, as pessoas que sabem mais um pouco de João. Então, eu queria deixar um recado para as pessoas, que, assim, até você mesmo que falou que não pede ajuda e conhece um pouco também do João, mas que já está cansada. Não saia da comunidade, sabe? Não saia de nenhuma comunidade. Utilize, ajude as pessoas que precisam da ajuda, que a gente sente, como o Fernando falou agora, que tudo depende do valor que a cidade tem a capacidade de pagar. Enfim, cada um tem o seu limite, cada um tem o seu conhecimento. O que você tem que passar para frente. É a única forma que a gente tem de fazer o Joomla parar de ser aquela ferramentinha básica que legal, tem uma ferramenta bacana que você faz o seu site em 10 minutos. E faz mesmo, sabe? Você faz um site em 10 minutos. É a mesma coisa do WordPress, a mesma coisa do Drupal, a mesma coisa do LifeRay, sabe? Você faz um site em 10 minutos e vários desses, assim, várias pessoas têm preferências diferentes, várias empresas têm preferências diferentes. A gente tem que levar o Joomla, que é uma ferramenta que a gente gosta, uma ferramenta que a gente usa bastante. Eu uso muito, eu trabalho num banco que usa LifeRay e o Joomla está lá dentro, compartilhando com o LifeRay. O LifeRay é em Java, enfim, é uma ferramenta de confiança da TI que tem o banco, para você ter noção do que eu estou falando, o banco onde eu trabalho tem 600 pessoas, tem 1.000 pessoas trabalhando, 350 ou 450, se não me engano, são de TI, em Java. Tá? E o LifeRay é a ferramenta do portal, a ferramenta do portal corporativo que está sendo implantada. Quando eu falei em Joomla, não, a gente não sabe como é que funciona, beleza, né? É a deles. O que eu podia fazer? Mas na minha área, precisava de algo rápido e a gente trabalhou com Joomla, porque era o que eu conhecia. Enfim, está fantástico, não tem nada a reclamar, a solução foi dada, foi resolvido, está funcionando muito bem e o Joomla está respeitado, sabe? O trabalho está sendo respeitado. E é isso que tem que acontecer. O Joomla tem que ser implantado, tem que ser respeitado e tem que ser conhecido como uma ferramenta de solução adequada para aquilo que está sendo dado. E não uma ferramentinha de site de 10 minutos só apenas. Tá? Porque quando a gente fala de site de R$500, é disso que ele está sendo tratado. Um site de 10 minutos apenas. E dá. E tem cliente para isso. E sempre vai ter cliente para isso. A gente Um dia eu li uma frasezinha que diz assim, a gente tem que escolher os nossos clientes também. Tá? Se eu não quero, se eu não consigo lidar com um site de R$500, se o trabalho que eu tenho é sempre maior que de R$500, eu não faço. Entendeu? Por quê? Porque eu vou pegar um site no meio, no fim, no início do ano, de R$10.000. Eu tenho que pegar quantos de R$500 para completar R$10.000? Entendeu? Esse é o meu cliente. É o cliente que consegue pagar o trabalho que eu sou capaz de fazer. Tá? E, assim, e vice-versa. Tem que ser assim. Essa é a troca. A gente tem que parar de se preocupar com essas pessoas que fazem sites de R$500, R$1.000, R$1.500, porque é essa capacidade que eles têm e é o cliente que eles têm capacidade de pagar só isso. E acabou.
Não importa o que ele pensa, o que ele deixa de pensar, se o cliente ganha R$1 milhão por mês. E é isso que ele pensa. Um dia ele vai mudar. É maturidade. Isso acontece. Acontece em todas as empresas. Então a gente, com a nossa capacidade, com o nosso conhecimento, a gente tem que estar junto, presente, ajudando sempre, auxiliando sempre. Quando tiver um Joomla Day, falar bem do Joomla Day, incentivar as pessoas a participarem. E eu acho que é assim que a indústria joomleira do Brasil vai para frente. Ela cresce da forma adequada. Se a gente não fizer nada, se a gente se abster sempre, assim, morre, porque é a gente que tem o conhecimento. Só a gente. A gente que vem para cá, a gente que participa, e a gente que, de repente, a primeira vez, vai sair daqui com o conhecimento adequado já, com certeza. Obrigado. É isso aí. O Joomla Day é um evento da comunidade para a comunidade. Bom, só para fechar, e vai chegar o Rafael já na sequência, eu trabalho hoje com assessoria. Meu foco não é nem a produção e nem a consultoria, é fazer a ponte entre esses dois. Né? Que é uma coisa que é muito comum a gente viver hoje. Você tem o cara de TI, que é muito bom, e aí você tem o cara do marketing, que é muito bom, mas os dois não conseguem conversar. Por ter iniciado em tecnologia, depois fui para o marketing e voltei e tal, então eu tenho essa facilidade. Uma coisa muito comum, que é uma reclamação muito pertinente, frequente que eu recebo hoje, é assim: o cara fez o meu site, está em Joomla, eu preciso atualizar, ele me deu treinamento, só que eu não consigo. Aí eu começo, primeiro eu vou entender o que foi feito naquilo lá, naquele projeto, para poder orientar aquele cliente e às vezes dar uma ideia para o problema dele, indicar um fornecedor e etc. E aí o que é muito comum, que acaba refletindo aqui com o que foi mostrado, é assim: por exemplo, semana passada eu atendi um caso que, para exibir um vídeo do YouTube no meio do conteúdo, o cara usou 3 extensões. Eu falei, nossa, que papagaiada é essa? Eu fui lá, tirei tudo, coloquei um ao vídeo, pronto, resolveu. O cliente falou, nossa, mas é só isso? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que pensar na experiência do usuário. Acho que aí mata tudo. E uma coisa que eu vejo, e aí como eu recebi os dados, analisei, fiquei um tempão olhando para isso tudo, e aí eu olho assim, nós todos estamos pensando dentro da caixa, a gente está olhando para o umbigo ainda. Acho que é bem o que o Fabiano falou ali atrás. A hora que a gente expandir um pouco isso e começar... Que se dane o OMS lá, o CMS, sei lá. É uma postura, é um posicionamento nosso aqui. A hora que a gente mudar isso, se profissionalizar e tudo mais, isso aqui enche. Né? Tudo bem que o pessoal não chegou, a UFMG é distante pra cacete lá do centro, mas beleza. Bom, isso aqui eu vou disponibilizar, vai ficar online. Eu vou depois soltar os links e tudo aí. Tem alguns complementos que eu vou colocar. E aí vocês fiquem à vontade para utilizar. É público, é GPL. Valeu.